O nosso sentimento de desapego, espíritos desapegados dessa matéria, que quanto mais espiritualizados somos, menos apegados somos. Né? Chico Xavier, né, com toda a sua... Eu não me canso de ler sobre Chico, de ouvir sobre Chico. E, assim, ele era riquíssimo, porque ele não tinha nada. Isso é uma riqueza impressionante para mim. Chico, materialmente, ele não tinha nada, mas era riquíssimo. É impressionante você ler sobre Chico Xavier, você ouvir testemunhos sobre como Chico era. Mas é isso que eu quero, é isso que a gente quer. Oi? Agora, rico de virtude, rico dos valores do reino de Deus, riquíssimo, nada que o dinheiro podia comprar. Chico tinha tudo que o dinheiro não podia comprar. É para isso que nós somos chamados. E o caminho é esse, é o caminho da reforma íntima. A gente precisa se instruir, a gente precisa estudar, a gente precisa ler. Espíritas instruí-vos. Paulo fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do entendimento é a renovação da maneira que a gente pensa. E essa maneira, esse pensamento, essas ideias, esses conceitos que a gente tem só vão mudar a gente se instruindo. Né? E mais espíritas mais ainda, somos reconhecidos por isso. Emmanuel, no livro Pão Nosso, fala, aqui não vemos Jesus falando sobre prosseguir decididamente, sobre perseverar, né? Aqui não vemos Jesus referindo-se a um fim que simbolize término, e sim finalidade e alvo objetivo. O evangelho será pregado aos povos, isso é Emmanuel falando, viu, pessoal? No livro Pão Nosso. O evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores. E aqui ele arremata. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Então, a gente não vai quebrar os nossos instintos mais animais que tem, mais animalescos que existem, nossas virtudes distorcidas mais profundas, se a gente não prosseguir decididamente, não perseverar, porque não é fácil. Porque não é fácil. Paulo chama de morte. Você matasse o homem velho. E aí vem as provações que fazem parte. Porque é muito difícil a encarnação. São expiações que passamos, são provas que passamos, são dores que passamos, são decepções que passamos, frustrações imensas, decepções imensas com as pessoas, dificuldades materiais também, mínimas às vezes. E mesmo nessas provações, mesmo nesse momento, às vezes a nossa saúde, nosso corpo não ajuda, nosso corpo está sofrido, né? A oficina da alma, como diz Emmanuel, nosso corpo é uma maneira de provação também, é uma maneira de evolução também. Tudo isso, fora o fato do nosso ego, da nossa vaidade, esse caldeirão todo a gente tem que lidar e, seguindo a velha expressão, sangue dando na canela, mas prosseguir decididamente nesse caminho da liberdade, né? Da liberdade que espiritualmente conseguiremos. É uma liberdade. Eu estava vendo uma entrevista daquele Frei Gilson. Eu achei muito interessante o que ele falou.
Ele disse: eu não tenho carro, eu não tenho casa, as roupas que eu tenho é a igreja que me dá, o alimento que eu tenho é onde eu vou nas casas de um eu como, eu vou na casa de outro eu durmo. Isso é difícil, mas isso é liberdade material. Isso a gente vê em Francisco de Assis, em tantos, né? A gente vê no próprio Chico. A gente vê as pessoas, porque é isso que essa mensagem vai provocar em nós, mais cedo ou mais tarde. Libertação material. Nós vivemos num mundo de quase 8 bilhões de pessoas, onde 1 bilhão passa fome. Então, para a gente ver como esse mundo ainda é materializado. Porque se não fosse assim, ninguém passaria fome, ninguém passaria necessidade. A casa espírita tem que ser um lugar de todos. Tem que ser um lugar, se na casa espírita da gente, o pobre passar na porta e se sentir constrangido em entrar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a mensagem de Cristo é para todos. O espiritismo é para todos. A doutrina espírita precisa ser para todos. A doutrina espírita tem que ser acessível a todos. E a gente tem que ser vigilante contra essas coisas. Né? Então, somos convidados a prosseguir decididamente essa nossa caminhada. Conto com vocês na minha caminhada. Vocês contam comigo. Contamos todos conosco aqui. É uma alegria muito grande. É difícil. São muitas pedras no caminho. Mas a gente quer. Né? A gente quer. E para concluir, eu vou ler aqui 2 versículos, né? Que tem muito a ver com a gente, não foi Paulo, mas é atribuído a ele, que é a carta aos Hebreus. Mas eu vou ler para que a gente leve para casa, tá bom? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Pense bem naquele que suportou tal posição contra si mesmos, para que nós não nos cansemos nem desanimemos. Né? Vou repetir só essa